Bom dia, meus amigos, que se não em todas as lives do YouTube aqui do meu canal Enoque Castro e do Pai Eterno, estamos mais uma vez aqui na feira da cidade onde eu resido, a feira de Impubi, para que a gente passe diante das pessoas e demos a advertência com o megafone aqui, a advertência que o Eterno manda nós dar. Como diz na profecia que a advertência do terceiro anjo que está chegando à sua etapa final, que receberá a força da mensagem do quarto anjo de Apocalipse 18, de 1 a 4, que vai ser dado no volume de alto clamor, que a profecia fala que é fora da ordem comum. Assim como o trabalho do Senhor, ele começou de maneira simples, não foi dentro de templos que o trabalho do Senhor foi executado no começo, quando o Senhor ungiu os apóstolos para começar a obra. Então, da mesma forma como a obra começou, fora de ordem comum, nas ruas, nas praças, nas cidades, assim a obra do Senhor ela também concluirá da mesma forma. Não dentro de templo, mas nas cidades, nas praças. Servo de Deus, com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, sairão a dar a última advertência do Eterno ao mundo. E o Eterno está preparando os seus soldados, a princípio 144 mil, e eu lutando, meu irmão, eu quero fazer parte desses 144 mil, que sairá, mas para tanto é necessário nós não estarmos nos contaminando com mulheres, com as igrejas, que são as mulheres, e estarmos atendendo corajosamente a convocação que Jesus está fazendo a cada um de nós, que o Pai Eterno, por meio de seu Filho, está fazendo a cada um de nós, porque quando o poderoso anjo descer, ele trabalhará por meio de instrumentos humanos. O Senhor operará por meio de instrumento humano se este estiver ligado a Cristo. Para nós estarmos ligados a Cristo, é necessário nós temos a coragem de falarmos tudo o que Ele manda nós falar. O que está lá na mensagem do terceiro anjo, Apocalipse 14, 9 a 12, e o que está lá no quarto anjo, Apocalipse 18, de 1 a 4. Ele quer que nós avise para as nações, que é também chamado o último convite de misericórdia. Os obreiros, as pessoas simples e humildes que Deus escolherá, não vai ser aquele que a gente pensa que os grandão, como na época de Cristo, não foi os grandes, os poderosos daquela época, que foi escolhido por Cristo para dar a mensagem, mas foi os pequenos, pessoas humildes, pessoas simples. Então a história vai se repetir, são pessoas humildes como eu e você, que tem a coragem, que queira ter a coragem de dar a advertência da palavra, que o Eterno vai escolher para transmitir a mensagem, a advertência do terceiro anjo. E os obreiros, a profecia diz que os obreiros serão antes qualificados pelo Espírito de Cristo, não por instituição de ensino. Não é pela confiança em faculdades que nós vamos receber o poder para nós pregar a mensagem, mas é pelo poder do Espírito de Cristo. Então vamos começar aqui, né, irmãos? Darmos a mensagem que Deus manda nós transmitir a cada nação. Essa primeira aqui, a primeira parte eu vou estar gravando um pouquinho aqui, mas chegará um momento que eu vou dar o stop, porque eu vou estar andando em várias partes aqui da feira, né? Que nós estamos aqui, ó. Como vocês podem ver, frente a algumas lojas. Aqui nós não estamos ainda na parte populosa da feira, porque vamos começar nessa parte aqui, aí depois é que nós vai para as partes mais populosas. Mas vamos começar aqui, nos permitir, né? Pela graça de Deus, nos permitirmos a dizer para as pessoas, a falarmos para as pessoas que nós estamos vivendo nos últimos instantes, nos últimos dias da história desse mundo, e que devemos termos, se quisermos escapar, se quisermos, nós estamos vivendo no período final da obra de salvação de Cristo. Então aí cada qual fará a sua final escolha, mas que terão que ser advertidos. E Deus tem os seus atalaia. Cada um de nós que tem a coragem de sair da mensagem são o atalaia do nosso Deus Todo-Poderoso. Temei a Deus
e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. E estamos vivendo no período que as Escrituras Sagradas chamam o final do tempo do fim. Cada qual de nós vamos ser provados e estamos sendo analisados, vamos ser entrados em revista perante o tribunal celestial. O profeta Daniel continuou olhando e viu tronos. E então ele viu o ancião de dia assentar-se. E o cabelo da sua cabeça era branco como puro lã, e as suas vestes era alva como a neve. Assentou-se o tribunal, abriram-se o livro. Por isso que no Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6, está escrito: temei a Deus e dai glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Nós já se perguntemos por que dessa pandemia. Nós já nos perguntemos o porquê de tudo isso, essas injeções e essas máscaras. Os poderosos dessa terra são fantoches na mão do inimigo, do Deus desse mundo. E por isso nós estamos cercados pelo cavalo amarelo, que é a liderança, que é os Illuminatis, que é os maçônicos jesuítas, que estão no topo do governo desse mundo. E então, Cristo chorou por Jerusalém, quando viu que Jerusalém ia ser cercada. Mas Cristo também não chorou somente por Jerusalém, Ele chorou também pelo mundo, por esse nosso mundo, nessa etapa final que nós estamos vivendo agora, em que estamos cercados pela força do mal. Mas assim como na época de Jerusalém houve escape, assim como na época de Jerusalém houve salvação, assim como na época de Jerusalém houve saída, também nesses últimos dias também haverá saída. Se todavia atendermos a advertência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Ele mesmo diz: quando pois vedes a abominação da desolação, quem lê, atenda. E a abominação da desolação é isto: é nós cercados pelas potências desse mundo, nós cercados pelos Illuminatis, nós cercados por essa pandemia, pelo cavalo amarelo, que é a liderança, que é os dominadores desse mundo tenebroso, que, de acordo com a profecia, o cavalo amarelo vai matar 1/4 da população da terra, com fome, com peste, com guerra e com feras do campo. Então, como nós vamos escapar do cerco que acontecerá nos últimos dias? Como nós vamos escapar? Unicamente nós escutando a voz do poderoso anjo, a voz de Cristo. Quem lê, atenda, ou seja, nós tememos a Deus. Se devera nós tememos o Pai Eterno, se devera nós tememos o ancião de dia. Quando Daniel viu o ancião de dia se assentando, Daniel viu que o ancião de dia assentou-se, não foi para julgar, mas para ser o primeiro investigado no tribunal celestial, porque foi o primeiro acusado pela força do mal. E é este ancião de dia, se deveras temermos a ele, se deveras nós atendermos a sua advertência, nós estamos vivendo o começo do período do último convite de misericórdia do Eterno. E esse último convite de misericórdia, vocês podem meditar. Esse último convite de misericórdia está registrado em Apocalipse de João, capítulo 18, de 1 a 4. Só que soa de uma forma muito difícil de nós, porque a obra do terceiro anjo, ela será uma obra terrível. E ninguém vai impedir essa obra. Nem anjos, nem homens e nem demônio vai impedir essa obra. Então, o último convite de misericórdia divina, preste atenção. Apocalipse 18, de 1 a 4. E reza da seguinte forma: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, covil de todo espírito imundo, ave imunda e detestável. Quer dizer, o último convite de misericórdia do Senhor está dando o aviso da queda de todas as igrejas. Está dando o aviso da queda, que todas as igrejas caíram, se uniram com o sistema papal, se uniram com a primeira besta do Apocalipse 13. Por isso que a profecia chama os pastores de cão que não querem ladrar.
de cão que não querem latir. O perigo, a humanidade cercada pelo mal. E os pastores não querem latir. Mas Deus tem seus servos que vão latir. Nós estamos latindo aqui. Nós somos os atalaias de Deus. São os cachorros do nosso Deus Todo-Poderoso. E nós estamos avisando, se deveras nós tememos o Eterno, se nós tememos a Ele. Agora, se ao invés de tememos a Deus, nós adorarmos a besta do Apocalipse 13, que é o sistema papal, adorarmos a segunda besta, a imagem da besta, que são os protestantes apostatados, as igrejas. Por isso que agora, para nós sermos salvos, não pense que nós temos que entrar em igreja, não. O Eterno agora manda é nós sair. Saia dela, povo meu. Quando o Eterno manda vocês sair dela, o Eterno não está mandando que os esposos larguem as suas esposas, não. O Eterno não está mandando que nós abandonemos nossas filhas, não. Quando o Eterno diz sai dela, povo meu, o Eterno está mandando nós sair das igrejas que viraram morada de demônio, aceitar o paganismo. Esse 25 de dezembro aí é um costume pagão. Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. É um costume pagão, é adoração a Tamuz, adoração ao sol, que as igrejas, os maçônicos jesuítas, introduziu as doutrinas de demônio dentro das igrejas. Introduziu os costumes pagãos. Por isso que o Eterno hoje, para nós ter a salvação, ele diz, saia dela, povo meu. Ok, aqui mais uma vez passando. Se os líderes religiosos não estão avisando a vocês, Deus vai ter seus filhos, dotados de santa consagração, com o rosto iluminado. E então a besta começou a atacar a humanidade, o cavalo amarelo. A primeira besta e a segunda besta, e o espiritismo é o cavalo amarelo que começou a atacar. E vai atacar com guerras também, vai